Olá, gente linda, meus queridos e minhas queridas. Sem dúvida vocês são meus queridos e minhas queridas, porque eu quero vocês, não tenha dúvida disso. Quero compartilhar com vocês uma série de coisas, interagir também com vocês, isso é muito importante. Portanto, com certeza, todos que vêm a este canal, todos que vêm assistir esses vídeos são meus queridos e são minhas queridas. Não tenham dúvida disso. Mas hoje eu queria comentar sobre uma questão muito presente em todas as vezes que lidamos com problemas, com dores, com busca de soluções. E daí a importância de a gente fazer essa ponderação, né? E aí eu trouxe hoje essa questão presente em todas as vezes em que pessoas diferentes trouxeram problemas, né? Que é a presença de Deus nos nossos problemas. Isso é, assim, inconteste sobre a importância, né, dessa presença tão significativa, essa lembrança tão constante, permanente no nosso cotidiano, nas nossas ações, nas nossas relações interpessoais, enfim. Mas antes eu queria te pedir para que você desse um like, dá um like nesse vídeo, compartilha, né? Aciona o sininho, se inscreve no canal também. Isso é muito importante para que a gente possa levar esse vídeo, né, a mais pessoas. O YouTube acaba compreendendo que esse vídeo tem relevância na medida que você participa também, tá bom? Então, para a gente continuar sempre com esse trabalho, ajuda a gente dessa forma, tá legal? Então vamos lá, vamos ao tema. A questão de Deus sobre os nossos problemas, a presença de Deus na nossa vida, como nós lembramos de Deus nas vezes em que somos desafiados por situações, né? Muitas vezes sem saber o que fazer, muitas vezes até completamente sem nenhum recurso, né, para que a gente possa superar algumas situações, seja por questões de condicionamento mental, seja por questões de imposições, de conjuntura social, seja por questões de traumas, mas a gente tem isso, né? A gente está o tempo inteiro com essa lembrança e até mesmo, desconfio que até mesmo aqueles que se dizem ateus acabam por imaginar de onde vem, né, essa força, né, que está por trás de tanta conjuntura, de tanta situação que se apresenta para a gente. Enfim, Deus, né, está sempre presente nos momentos em que nós trazemos os nossos desafios, as nossas situações, as nossas dificuldades, a atuação de Deus. Então é importante a gente tratar disso porque na medida que a gente obtém algumas informações, a gente começa a ter uma facilidade um pouco maior para assimilar o que está acontecendo e compreender como é que essas coisas funcionam. E é essa a proposta do canal sempre, né? Essa é a nossa proposta, é a gente trazer novos elementos para que a gente possa fazer ponderações, para que a gente possa fazer reflexão sobre todas essas questões que envolvem a nossa vida. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de afirmar, né, sobre o que nós podemos compreender de Deus, que é uma presença muito grande, muito forte em nossa crença, em nossa religiosidade, em nossa
expectativa, né, é que existem duas coisas que Deus interfere, que no caso ele está presente o tempo inteiro. A interferência de Deus é sobre a criação, né, e sobre a justiça. Deus está o tempo inteiro criando, né? Deus está o tempo inteiro gerando vida. Deus está atuando ininterruptamente nessas ações e, ao mesmo tempo, fazendo justiça quando a gente compreende que justiça é uma compensação de forças para um equilíbrio. Então Deus atua ininterruptamente nessas duas questões. No entanto, Deus não interfere de forma nenhuma em outras duas questões. Que isso, inclusive, está muito claro, né, quando a gente consulta os nossos manuais religiosos, né, notadamente na fé cristã, que é o que predomina entre nós, e que, portanto, a base do entendimento acaba sendo o mesmo. Deus não interfere nem na fé, na sua fé, e também não interfere no seu livre-arbítrio. Olha que interessante, né? Enquanto ele se ocupa ininterruptamente na criação, na justiça, ele não interfere na sua fé e nem no seu livre-arbítrio. Ele deixa que você experimente, ele deixa que nós possamos decidir, né? Que nós possamos conduzir a nossa experiência de vida através dos recursos que ele já nos deu, que são aqueles, né? Memória, né? Instinto, sentimento, inteligência, razão, raciocínio, enfim. E através daquilo ali a gente começa a ter uma compreensão sobre a responsabilidade que nós temos. Olha só, na medida que eu trato a fé como sendo um composto de desejo, criatividade e esperança, entendendo que o desejo é aquela vontade, a criatividade é a minha capacidade de percorrer por estratégias de uma nova construção, de novos conceitos, né? E a esperança, diferente do que muitas pessoas entendem sobre espera, aguardar, seria aquela expectativa de algo positivo, daquilo que é provável acontecer. Ora, se eu tenho desejo, criatividade e esperança, se através do meu desejo, através da minha criatividade, da minha esperança, que um intercala no outro e cria ali um núcleo de força, isso acaba por resultar em um movimento, né? Resultar em um comportamento, diferentemente de exclusivamente um sentimento, que muitas pessoas pensam que fé é um sentimento. Ah, porque fulano de tal não teve fé, nada aconteceu. Mas fé não é sentimento, não basta apertar os olhos e jogar a mão para cima, gritar para poder dizer que as coisas vão acontecer, sem que eu interfira nesse acontecimento. Sem que eu trabalhe para que esse acontecimento aconteça. Não dá, né? É impossível isso acontecer. Ou qualquer coisa acontecer. A não ser que você receba por intermédio de outras pessoas que tiveram a atitude, né? Tiveram o comportamento de ter o desejo, de ter uma criatividade e de ter uma esperança na expectativa de um resultado positivo. Isso é fé. Um exemplo prático de que a fé é um comportamento, a fé não é um sentimento, como muitas pessoas acreditam,
é que você, na medida em que precisa fazer um concurso, uma prova, alguma coisa assim, e você não estuda, ou você não se prepara para essa prova, aí o que vem é aquela história de, não, mas eu vou rezar aqui, tenho fé em Deus que vai acontecer de dar certo. E não dá. Mas na medida em que você se prepara para essa prova, com um comportamento condizente para aquilo que você quer realizar, a sua fé está em consonância com as suas atitudes. Portanto, você vai empoderado, né? Você vai com muita força fazer. E aí, de repente, as coisas acontecem, né? No nosso sistema, que é um sistema de competição o tempo inteiro, é claro que, às vezes, determinados comportamentos que empoderam a fé não são suficientes para que você alcance o seu objetivo. Mas aí é uma outra história, né? Mas, basicamente, a fé, ela tem esse princípio. Ela é diferente do acaso, né? É um princípio em função de um resultado. Isso é fé. E Deus não interfere nisso, né? Com relação ao livre-arbítrio, também é outra coisa que Deus não interfere de jeito nenhum, é que o livre-arbítrio é a decisão, né, de uma escolha a partir do seu discernimento. E que porque você discerne, você tem um discernimento, você acaba por assumir responsabilidades. Diferentemente de uma criança que quer ter o livre-arbítrio, né? Que se diz, não, eu quero fazer, eu faço, eu sei fazer, e no final pega e puf, não dá, e lá vem um adulto, né? E corrige, né? aquele impulso. Ela não assume a responsabilidade por ser uma criança, um adulto vem e assume a responsabilidade da execução daquilo, né? Mas nós, enquanto adultos, nós temos uma responsabilidade sobre as nossas escolhas. Essa responsabilidade sobre as nossas escolhas nos faz, nos obriga a ter um freio e uma reflexão sobre tudo aquilo que está à disposição de nossas decisões. Não basta só um impulso de qualquer jeito, porque o negócio acaba resultando em, muitas vezes, no nada, em frustração. E aí entra novamente toda aquela questão do que nós já fomos dotados, nós temos de capacidade para poder discernir, né? E eu considero que a fé, eu considero que o livre-arbítrio, eles são instrumentos de uma inteligência. Sim. De uma inteligência. E a inteligência que eu trato aqui não necessariamente está ligada exclusivamente ao intelecto, mas uma inteligência onde eu consigo balancear, equilibrar os meus sentimentos, né? As minhas influências mais sutis que me movem, com a minha razão e o meu raciocínio. Sentimentos, emoções, com a minha razão e o meu raciocínio. Então, quando eu trato aqui de inteligência, eu sempre procuro deixar claro que essa inteligência, ela não é simplesmente algo resultante do intelecto. Ela é uma capacidade de leitura íntima, né? Inteligere, que é aquilo que você faz uma seleção, uma escolha,
e aplica. Aplica na sua vida, aplica no seu cotidiano, aplica nas suas relações interpessoais. E para isso é necessário, claro, você começar a se perceber, começar a se compreender, enxergar as tuas limitações e trabalhar essas limitações. Então é importante que essa compreensão de Deus diante dos nossos problemas, a quem nós recorremos muito, né? Eis aí porque as igrejas estão sempre muito demandadas, muito cheias, porque a gente acredita que essa força superior vai nos trazer soluções mágicas, quando na verdade, muitas vezes o que acontece ali dentro é tão somente uma reorientação de comportamento, sem que, na verdade, nos permita olhar para dentro de nós e perceber o nosso potencial. Então, nos tolhe, muitas vezes, do que verdadeiramente nós somos, sem nos permitir enxergar o que realmente nós somos, né, nos trazendo ilusões, fantasias e nos aprisionando nessa ideia, né, de que algo externo, algo superior, uma dádiva divina vem socorrer e solucionar os nossos problemas. Muitas vezes nas preces é comum a gente ver barganha, não é? Se eu fizer isso para eu receber aquilo, e enfim. Eu queria só trazer esses elementos para que a gente possa ponderar, né? A gente possa compreender sobre essa influência de Deus nos nossos problemas. Deus se importa com os nossos problemas? Eu penso que sim, né? Ele interfere diretamente nos nossos problemas? Isso aí você vai poder responder na medida das tuas experiências com relação a isso, tá? Então, você responde sobre isso, mas se você compreender esse distanciamento, né, de Deus sobre o livre-arbítrio, né, e sobre a fé, você vai compreender que Ele está nos dando o controle sobre a solução dos nossos desafios. Se você compreender que Deus se ocupa com a criação e a justiça, dentro daquilo que nós já discutimos, você vai perceber que, de repente, nós não somos melhores do que ninguém. Eu individualmente, você individualmente, não é melhor do que ninguém que mereça uma atenção maior do que outras pessoas. E essa criação da vida, né, é exatamente através da justiça, desse equilíbrio, é o que nós temos como recurso para superar as nossas dificuldades. É o que nós temos construído, né, durante esse percurso da experiência humana como solução para os nossos problemas. Através do conhecimento da experiência, do conhecimento empírico, através da criação de ciências que estudam temas específicos, além de estudar, também aplicam soluções específicas a partir desse conhecimento adquirido, né? Então, a gente podia avaliar toda essa questão sobre essa presença de Deus efetiva na solução dos nossos problemas. É claro que existem alguns problemas que nós já fizemos tudo o que era possível fazer, que está dentro daquela ideia, né, de comportamento, e que só nos resta, na verdade,
aguardar com uma expectativa de algo positivo, que entra a esperança. No entanto, nós já fizemos muito. Nós já agimos muito. Fizemos tudo que era possível. Portanto, segura essas informações, pondera sobre essas informações, avalia como ela pode ser útil na tua percepção da relação que você tem com Deus, né? Porque é importante compreender que nós temos uma relação múltipla, né? Nós temos uma relação nossa com Deus, uma relação que é percebida, né, de Deus conosco, uma relação de você com os outros, as outras pessoas, uma relação das outras pessoas com você e uma relação de você com você mesmo. Então são múltiplas dimensões que nos colocam numa situação em que quanto mais consciência eu tiver sobre a minha realidade, sobre o que eu sou, sobre aquilo que eu posso desempenhar, mais inteiro eu vou estar dentro dos desafios que aparecem para mim, assim também para você, né? Existem pessoas, de fato, que acreditam no que quer, até mesmo por uma questão de comodidade, né? Não mexa na minha cabeça que já está tudo arrumado aqui, você não venha atrapalhar as minhas ideias, né? Para que eu estou querendo colocar mais coisa e responsabilidade sobre mim? Mas também existem pessoas que acreditam no que é, né? Esse acreditar no que é exatamente aquilo que faz com que compreendamos o nosso contexto, né? A nossa participação nesse contexto, o que nós somos, o que nós fazemos. Então não adianta, quanto mais eu quiser acreditar no que eu quero, mais eu me distancio do que eu quero acreditar no que é. E essa busca pelo que é a sinceridade que nós temos com relação a nós mesmos, com relação a essa compreensão de Deus, com relação à interatividade com as pessoas. Não é isso? Pensa sobre isso. Eu quero crer que isso foi útil, né? Pondera sobre essas questões que a gente acabou de falar aqui e a gente se encontra num outro vídeo, tá bom? De novo, dá um like, se inscreve no canal, a gente se encontra num outro momento, aciona o sininho, passa esse vídeo para outras pessoas. E é assim, gente. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima, tá bom?